4 minutos em Natal. Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o professor João Maria de Lima. Ele já acertou 3 anos consecutivos o tema da redação do Enem. Pois é. Ele está aqui com a gente vai conversar sobre isso também. Quem sabe ele não apresenta aqui alguma dica que vai valer para você no próximo domingo. São 2 dias de prova, primeiro domingo, na próxima semana, aliás, no próximo final de semana, e o outro domingo conclui as provas do Enem 2017. Bom dia, professor João Maria. Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes da 96 FM, Gerlana, aqui de lá toda a equipe. Sempre bom poder participar do jornal. O professor João Maria, que hoje é um professor de português, um professor lançou até um livro recentemente, o Língua.com, Guia, Dicas e Curiosidades da Língua Portuguesa. Ele é o coordenador do Conexão Enem da Assembleia Legislativa. O que é que mais lhe chama a atenção, professor João Maria, no exame deste ano? O que é que o senhor poderia destacar? Bom, este ano o Enem envolve muito o emocional e comportamento dos alunos. Eu costumo dizer que os alunos precisam se preparar para o Enem, porque o Enem é como uma espécie de jogo. Uma maratona. Isso, vai ganhar quem está melhor preparado. Nós temos 180 questões, e essas 180 questões, Deus, elas eram em 2 dias seguidos. E hoje... Muito mais... eu acho. Isso, e hoje nós vamos dividi-lo em 2 fins de semana, né? 2 domingos. Então a mudança foi boa, na sua opinião? Foi boa. Agora... lógico que cada pessoa funciona de um jeito, né? O lado emocional de cada um. Então, por exemplo, tem gente que diz, o que é que eu faço nesta semana? Reviso, não reviso, né? Vai depender muito de você. Não adianta você ficar em casa se o seu emocional não se controla. Há pessoas que não conseguem ficar sem controlar, sem ver as notícias, o gabarito. Então tem que trabalhar esse emocional. Isso é que é fundamental. Um estado permanente de ansiedade, né, professor Maria? Eu vou dar um exemplo. Meu filho faz 2ª série do ensino médio. E a escola dele vai fazer uma revisão de a semana inteira, manhã e tarde, num hotel, entre uma prova e outra. Ele me perguntou, pai, eu posso ir? Eu disse, pode. Por que eu disse que pode? Porque ele vai fazer como treineiro. Eu quero que ele experimente isso para que no próximo ano ele mesmo vai perceber que não deve ir. Porque é uma estafa muito grande. Você faz uma prova, você não foi bem no primeiro dia, por acaso não teve o resultado esperado. Você esperava de 90 questões, você esperava fazer 70, por exemplo, 75, você fez abaixo disso. Então você fica com aquele psicológico abalado. E isso desestimula? Desestimula, às vezes, porque você quer dar aquela força, nem todo mundo sabe lidar bem com isso. Daí a importância o papel dos pais aí, né? A família, acompanhar de perto, dar um apoio. Cada pessoa sabe o seu emocional, os pais sabem como os filhos reagem. Né? Aliás, essa mudança dos 2 domingos, né, em 2 semanas, muita gente achou ruim porque queria se livrar logo, muito estudante achou ruim porque queria se livrar logo da maratona de provas. O senhor encontrou muita opinião nesse sentido? Encontrei, mas também encontrei opiniões contrárias. O que acontece é que o nosso aluno, nós temos uma geração hoje complicada. Pouco você via falando, ninguém respeitava a escola, ninguém respeitava pai. Autoridade. Isso. Hoje o perfil da escola no geral é o seguinte, quando o pai vai receber uma nota com o boletim do filho, ele olha para o professor e diz que notas são essas do meu filho. Você reclama com o professor. Antigamente era com o aluno, com o filho. Hoje então mudou muito. O filho, a escola de modo geral não prepara muito o aluno para os desafios da vida. Nós vamos perder na vida, nós vamos ter derrotas. Então quem está preparado, já passou por derrotas, sai na frente, porque você tem de enfrentar essas dificuldades. Aliás, eu já falei muito aqui nesse programa que as pessoas têm que aprender ao longo da vida 2 coisas: a ganhar e a perder. Sim. E geralmente as pessoas elas são levadas a só prestar atenção às vitórias. As vitórias. Se você é preparado para passar no Enem, você é preparado para passar no concurso, você é preparado para vencer na vida. Agora, existem as derrotas. No caminho há muito, exatamente. Então, às vezes, a escola ela só quer preparar para a vitória. Mas e quando o aluno perder? Nem todo mundo vai se dar bem em tudo na vida. Eu tive diversas derrotas na vida e frustrações. Todo mundo tem que passar por isso. Tem que lembrar que tem aquela história. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Gerlane Lima. Bom dia, professor João Maria. Recentemente nós fizemos até uma entrevista aqui no Jornal 96 e ficou essa expectativa de onde dele voltar aqui, porque o professor, como você disse, já acertou 3 temas aqui de redação. Pois é, ele voltou, palmas para ele, por favor. Voltou aqui e a pergunta que não quer calar: qual o palpite para o Enem 2017 em relação ao tema da redação? Olha só, não foi um ano fácil.
em virtude de, nesse país, só se falar de política. Então isso ofuscou a imprensa. Então nós vamos garimpar, né? Nosso perfil é de garimpar temas, polêmicas que possam aparecer na mídia, certo? Então o que é que houve este ano, fazendo a minha garimpagem de sempre? Eu destaco que o Enem, ele tem se repetido nos temas, embora com formatos diferentes, né? Então eu fiz uma análise recentemente, isso no próprio programa Conexão Enem, analisando os temas que já caíram, dizendo que relação eles podem ter. Por exemplo, em 2007 o tema do Enem foi o respeito às diferenças. Esse é um tema muito pertinente para este ano. Nós vivemos num país da intolerância. Isso. Não é verdade? Então, pode vir este tema com uma roupagem diferente. Intolerância política, tudo. Intolerância nas redes digitais, intolerância de gênero, de tudo. Tudo. Então, esse tema de 2007, 10 anos depois, seria um tema muito pertinente. Com outra roupagem. Com outra roupagem. Não vai sair dessa forma, né? Então, esse é um ponto, né? O outro, que já caiu. É uma boa dica essa daí, viu? Outro intolerância nas redes digitais. Demais. Eles podem focar só nisso, né? Porque a prova do Enem é linguagens, códigos e suas tecnologias. Sempre vai haver questão ligada à tecnologia. Outro ponto que já caiu e meio que não caiu, então deixa eu explicar o que é isso. Em 2009, um tema muito importante que eu vou falar para este ano. Como é que você falou? Não caiu, quase caiu e não caiu. Por quê? Temer. Michel Temer. É o tema Michel Temer. Tava para cair, não caiu, continua. Diga, professor. Deixa eu falar qual é o tema. Idoso. Por quê? Idoso era o tema de 2009, Diógenes. Então nós temos 8 anos depois, a população idosa aumentou. Nós temos uma população idosa maior, tanto é da discussão da reforma da Previdência. Então pode ser uma forma de se colocar esse ponto em discussão. A demografia hoje pressionando a economia, a Previdência, né? Exatamente. E nós temos uma população idosa, mas que não envelheceu tanto. Por exemplo, o idoso, o camarada com 60 anos é considerado idoso. Daqui a pouco esse conceito vai mudar. Mas ele continua trabalhando. Então a cidade não está preparada para isso. Nós não temos mobilidade urbana, serviços públicos, prédios para receber essa população que está muito ativa ainda. Então esse pode ser um desafio. Dos temas que já caíram, eu julgo esses dois como temas que podem aparecer com outra roupagem. Por que esse tema é Temer? É o tema Temer. Porque em 2009 seria este o tema. Um gaiato entrou na gráfica, roubou a prova, e esse tema vazou. Então o Enem cancelou e colocou outro que eu também julgo muito pertinente, que é o indivíduo frente à ética nacional. Foi um tema exatamente para a pessoa que roubou, né? Por que frente à ética nacional? Porque nós hoje estamos demonizando a classe política. Só se fala mal da classe política. E o Enem pode mostrar, entre outras, que a corrupção... Mas muitos não se dão respeito, professor. E o Enem, isso aí é fato, né? Nós também não, com isso nós não estamos defendendo a classe política, mas estamos chamando a atenção para que a corrupção ela está também nos pequenos atos, nos pequenos gestos, o jeitinho brasileiro. E o Enem pode trazer essa reflexão. Então, dos temas... Violência também, sempre em pauta. Né? Agora, está relacionado com outro tema que eu vou dizer. Então, esses dois já foram passados, o aluno deve ler isso com atenção, certo? Agora, dos temas inéditos, nós temos alguns. Então, primeiro, o sistema carcerário. Começamos o ano, então o Enem, a prova é feita até maio, no máximo junho. O que caiu na mídia nesse período para trás é muito pertinente. Começamos o ano, Natal tem um triste exemplo, Rio Grande do Norte, com Alcaçuz. 26 mortos. Isso. Uma rebelião aí que chamou a atenção do país. Isso. Então esse tema é um tema pertinente, o aluno não pode ser surpreendido. Este tema, sistema carcerário, ele está, eu digo isso como uma metáfora, ele está numa prateleira da estante maior. Qual é a estante? Violência. A estante violência tem diversas formas, né? Tem diversas prateleiras, como a gente faz no livro, né? Separa livro didático, livro isso. Então, a estante violência tem entre as temáticas sistema carcerário, que é uma boa reflexão. Esse é outro inédito. Outro ponto inédito, outro tema inédito, seria o trabalho escravo. O trabalho escravo, ultimamente saiu reportagens, né, revogação. Decisão do governo federal. Isso, que é recente. Então, o meu comentário sobre esse tema não tem necessariamente a ver com isso, mas com o que aconteceu de maio para trás. Muitas denúncias, reportagens sobre isso, que às vezes não foram tão destacadas, porque, repito, o país só falou de política o tempo inteiro. Cai presidente compra não sei quem, presidente vai ser... Não é? Então, isso ficou à margem, mas é um tema inédito, ainda não apareceu no Enem e traz uma grande reflexão, inclusive com a imigração, porque nós temos muitos peruanos, muitos bolivianos, haitianos que trabalham com trabalho escravo lá em São Paulo, por exemplo, né? Então, boliviano, isso. Né? Então, trabalho escravo, sistema penitenciário, dois temas que eu preciso destacar ainda, que são fundamentais, tá? O bullying,
que é um tema do ambiente escolar, sempre esteve presente. Tivemos aí o caso de Goiânia, recentemente, isso, né, do rapaz, exatamente, que matou colegas. Então, que o aluno leia, o candidato leia sobre o conceito de bullying, porque muita gente generaliza. O conceito de bullying, ele é mais específico. Então, não opte por definir se caiu bullying, definir o termo bullying, tá? Porque ele é mais específico. Dizem que ele só pode ocorrer de alguém que está hierarquicamente acima de outrem. Então, tem uns detalhes técnicos que é melhor o aluno não entrar por isso se ele não dominar esse detalhe. Mas é um tema super relevante. E o outro que eu acho que também muito relevante, talvez seja o mais relevante para o Enem, que o MEC pode dar uma rasteira em todo mundo, é uma jogada de mestre. Por quê? Na educação se discutiu este ano a reforma do ensino médio. Ela foi muito criticada do ano passado para cá, como ela foi implantada verticalmente, do governo, via medida provisória, não houve discussão. Essa é a maior crítica que existe, Diógenes, sobre a reforma. A todos os debates a que eu vou, de educação no Brasil inteiro, participei recentemente de outro, só se discute isso. Veio vertical, tem que discutir. Aí o MEC pode dizer assim, vamos lá, estudante, debata sobre a reforma do ensino médio e dá uma rasteira nos críticos e dizer, o próprio estudante vai debater sobre a reforma do ensino médio. Então, o seu ouvinte, o aluno que vai fazer nele, tem de ir para lá preparado, na minha concepção, para esses temas. Reforma do ensino médio, trabalho escravo, bullying, o idoso e o sistema carcerário. Olha, a gente podia passar horas aqui conversando sobre redação, porque o tema é muito amplo. A prova já vai ser no primeiro dia, né? Domingo. Então, a dica, daqui para lá, muita calma, leia sobre esses temas, mas leia, procure reportagens, leia dessa forma, nada de ficar focando naqueles conteúdos que você não aprendeu até agora. Uma coisa importante, né, Gerlando, que a gente queria destacar é a questão que esse ano, por exemplo, é preconceito. Zerar a redação, né? Pode vai zerar a redação. Sempre. Já é uma regra já antiga, é assim, né? já é uma regra antiga. Não, mas agora tem uma determinação da justiça. Ficou, mas é porque houve essa discussão, mas já era de fato uma regra antiga, né? Isso o Enem já propunha isso. Eu já fui corretor, já havia essa orientação. Depende muito, o corretor às vezes se faz de doido, deixa passar porque gosta do arredo, porque a correção de certa forma ela é subjetiva, embora passe por 2 corretores, se houver divergência. Qual é a orientação do MEC, professor? Então, só para esclarecer. Então, a orientação não se aceita intolerância, desrespeito, né, ataca os direitos humanos, isso nunca se permitiu. Né? Então, continue com isso. Eu digo ao aluno, caso o tema fosse a revogação do Estatuto de Desarmamento, que eu não acho que vai ser essa discussão, mas caso fosse, a gente tem que fazer redação durante um ano sobre isso, né? O aluno ele pode até pessoalmente achar que deve se revogar o Estatuto, né? Mas ele vai ter muito mais dificuldade para achar argumentos que não contraria os direitos humanos do que se ele pensar o contrário. Ao longo do tempo, o Gerlane informou aqui em vários momentos sobre o Enem. Mas é importante dizer que no primeiro domingo teremos linguagens, ciências humanas e redação com 5h30 de prova. No segundo domingo, na outra semana, teremos matemática e ciências da natureza com 4h30 de prova. Além dessa questão da linguagem, a questão da redação, hoje todas as matérias, né, todas as disciplinas que são alvo das provas do Enem, ela tem hoje um papel muito de interpretação, professor. Sim. É preciso aprender a ler, né? Aprender a ler. Embora nós tenhamos uma geração de textos curtos, né? Nossa geração de textos curtos das redes sociais. Aí o que é que acontece, Diógenes? Na prova do Enem, a de linguagem é uma prova muito fácil em termos de conteúdo. O conteúdo não é difícil. O problema é que são 45 questões e praticamente 45 textos. Para cada questão um texto, mesmo que curto. E com a impaciência e a ansiedade de muitos alunos hoje, a turma não quer nem perder tempo lendo. Exatamente. Então o que é que ocorre? Dificilmente alguém acerta as 45 questões de linguagem. Por quê? Porque fica nervoso, impaciente, quer partir para outra, não lê com atenção e os distratores das questões, eles estão lá fazendo as pegadinhas. Né? O distrator é um termo técnico que a gente usa, que ele se o aluno enveredar por esse raciocínio que ele vai levando, ele perde a questão. Né? Então as questões geralmente são fáceis, mas o aluno, pela ansiedade, pelo esforço cognitivo que é maior, 45 textos, porque eu digo, o aluno tem que treinar a prova do Enem. Estudar para o Enem é marcar tempo, é treinar a prova. São 2 minutos e 40 por questão. Pois é. Entendeu? Deixando meia hora para o gabarito. E qual é a dica que o senhor dá? O camarada se depara com aquela questão mais complicada. Deixa a complicada deixa de pra lá resolve e a segue fácil, em frente, né? Porque a fácil vale mais. Como é assim, professor? A prova do Enem, o sistema de correção é TRI.
Ou seja, eles classificam 50% de questões medianas, 25% fáceis, 25% difíceis. Como é que essa questão é considerada fácil? Se mais gente acertou essa questão. Então é aquela mais fácil. Se você acertar as mais fáceis e errar as mais difíceis, você perde menos ponto. Agora, um aluno que acertou, no geral do Enem, ele acertou 120 questões. Eu acertei 120, Diógenes 120. Só que das minhas 120... Só isso, de 180. Só que das minhas 120, Diógenes acertou 30 fáceis e somente 10 difíceis. Um exemplo, né? 30 fáceis e 10 difíceis. Fácil, extremamente fácil. E eu acertei o contrário. Eu acertei 30 difíceis e 10 fáceis. Quem tirou a maior nota? Diógenes, que acertou mais as questões fáceis. Tá vendo? Se você erra as fáceis, o Enem vai entender, o sistema vai entender que você colou. Entendeu, Diógenes? Então você tem que acertar as fáceis. Olha, caderno de prova serão personalizados, com nome e número de inscrição na capa e cartão de resposta. Mais uma medida, né, dos organizadores do evento, aliás, do exame, para evitar fraudes, né, professor? Esse ano vai ter monitoramento de eu costumo dizer que melhorou muito. Radiofrequência, Viu, Diógenes? Melhorou muito o Enem, sistema de segurança. Repare que o Ministério da Educação, com aquela mudança, com essa divisão e a intolerância política do país. O INEP que organiza, né? O que é que houve, Diógenes? Há uma intolerância muito grande, política, você já citou isso. E quando mudou, aí o ministro da Educação, houve uma crítica muito grande. Mas o ministro da Educação, o Mendonça Filho, ele tem mais acertos do que erros, inclusive no Enem. O Enem deu um show, mesmo com aqueles protestos do ano passado nas escolas, você viu que não houve fraude, fizeram outra prova. O exame foi realizado numa outra data. Deu mais grupo, trabalho, né? Mas você não viu o que aconteceu em exames passados, que suspeita de tema vazando, né? Então foi muito seguro. Então, de parabéns na aplicação do Enem desde o ano passado, o MEC. Né? Perfeito. Estamos na semana, né, do primeiro dia das provas. Qual o conselho que o senhor dá aos alunos de uma maneira geral? Muita gente que ainda está ansiosa. É hora de relaxar um pouco, não perder a concentração, o foco, mas de relaxar um pouco para a prova, professor João Maria? Eu não aconselho que você vá ficar enterrado tentando aprender aquilo que não aprendeu até agora. Sinceramente, essa não é mais hora. Essa hora de mensagens positivas, né, dizer eu posso, eu vou chegar lá, de acreditar em você mesmo. E uma dica que eu dou sempre, eu dizia sempre aos meus alunos, mas eu vou ter que dizer agora aqui no jornal. Pode dizer. Para todo mundo, a audiência é enorme. Fala. Pega a prova de redação. Quando o fiscal autoriza, todo mundo corre para pegar a prova para ver logo qual é o tema. Então, mesmo que você não tenha visto o tema, nunca tenha visto nada, não, ria, abra um sorriso, desestabilize a pessoa do lado. Diga, meu professor é foda, meu professor acertou. Aí nada eu acaba sorrindo, vai. Diógenes, você vai deixar o outro assim. Mesmo que você esteja nessa situação, comemore, porque o outro vai dizer, rapaz, ele sabe do tema, ele já viu esse tema. Poxa, o cara não vai fazer a redação direito. Eita, aí o fiscal vai. O fiscal vai dizer, silêncio, por favor, aí você comemorando. Yes. E o que acontece? O outro vai dizer, rapaz, como é que pode? Ele já viu esse tema, o outro vai ficar preocupado com você. É o modelo do Brasil. A gente se preocupa com o do seu lado lhe conhecer, aí vai dizer, quem ri por último ri melhor. Olha, língua.com, guia, dicas, curiosidades da língua portuguesa do professor João Maria de Lima. Onde é que a turma pode comprar exclusivamente na livraria Câmara Cascudo. Coisa bacana. Tá aí, a gente tá um sucesso na Feira do Livro. Interessante, viu, gente? Eu já ganhei o meu aqui da equipe, né? Ainda vai fazer um sorteio aqui. Obrigado, professor João Maria de Lima, professor de redação, professor de português, um dos especialistas em Enem, ele que coordena o trabalho do programa Conexão Enem na Assembleia Legislativa. Se me permite aqui uma observação. Pois não. Sábado nós vamos fazer um momento muito legal, em parceria com a Secretaria de Educação e a Igreja Católica, na Catedral. Será uma bênção para os candidatos do Enem. Das 8 às 11h30 nós teremos um momento bacana, com aula, com dicas com os professores. É uma ideia do projeto Quero Aprender da Secretaria de Educação. A bênção das canetas. Isso, e quando terminar vai ter um momento religioso na Catedral, uma parceria da Secretaria da Educação com a Igreja Católica, com convite inclusive da própria igreja. Foi muito interessante isso, foi muito legal. Para o evento no próximo sábado. Sábado na Catedral a partir das 8 horas. Vamos dar dicas e depois vamos ter um momento de fé, de espiritualidade lá. A todos um bom feriado amanhã.
A gente volta na segunda-feira. Bom Enem para quem vai fazer. E obrigado, professor, por sua entrevista aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Quem quiser acompanhar, inclusive, as dicas, ele citou aqui, eu anotei aqui, já não estou errado, uns 5 ou 6 temas, Por né? aí, viu, Diógenes? 5 ou 6 temas. 2, 3, Reveja essa entrevista 7 no temas. Facebook da 96, do Diógenes Dantas ou no portal No Minuto. Tchau! Até a volta na segunda-feira! Tchau, tchau.